Feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Lição de número 8, a supremacia de Cristo. O título da lição desse trimestre é Cristo no livro de Filipenses e Colossenses. Nós já tivemos uma abordagem do livro de Filipenses e nós entendemos, né, as questões pertinentes vamos dizer, a figura central do livro de Filipenses, que é exatamente a pessoa de Jesus Cristo, na qual Paulo ele exorta Jesus Cristo que tudo que acontecia na vida dele, todas as decisões, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, tudo que ele sentiu, estava centralizado na pessoa de Cristo. Em Colossenses, não é diferente, porque a igreja de Colossos, nós já abrimos a discussão mostrando a supremacia de Cristo, que já é o título da lição. Esse texto que nós encontramos em Colossenses, ele dá uma ênfase muito grande na centralidade da pessoa de Cristo Jesus. E se Cristo não for o primeiro, se nós não o colocarmos em primeiro lugar na nossa vida, nós podemos também perder muitas coisas e, acima de tudo, a nossa vida ela pode ser bastante prejudicada, porque é como foi dito por Paulo, nele nos movemos, nele nós existimos. Em Cristo nós nos movemos, nele nós existimos. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até o 17, diz assim: Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por ele foram criadas todas as coisas, coisas no céu e coisas na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, principados ou autoridades. Tudo foi criado através dele e para ele, pois Cristo estava antes de todas as coisas e todas as coisas se mantêm unidas nele. Esse texto é um dos textos mais belos, mais relevantes da Bíblia, onde ele apresenta de forma muito clara e de forma muito relevante a centralidade da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E, meus queridos, Paulo declara que Jesus ele fez todo o universo existente. E o universo que ele fez de forma pacífica, de forma plena, de forma extraordinária, sem precisar. A gente percebe que quando a gente vai construir ou fazer alguma coisa, quanto barulho existe na construção da casa da gente, é um sacrifício, é uma dificuldade. Né? Mas, em Colossenses 1:20, tanto o que está na terra, quanto o que está no céu, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por ele e para ele. E, nesse sentido, antes de chegar a essa afirmação, o apóstolo Paulo nos diz quem Jesus realmente ele é. Não poderíamos dizer, ele não é um grande mestre, não é um filósofo, não um profeta ou um pregador, nenhum mensageiro de boas obras. O que ele quer afirmar no início de tudo é que Jesus, ele é a imagem de Deus. Veja, ele não quer perpassar Jesus como filósofo, como mestre, como profeta, como um grande arquiteto. Não, ele quer mostrar a imagem de Deus, que está em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele quer mostrar ele como primogênito, o verdadeiro significado do primogênito, que está em Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 17. O cabeça da igreja, Colossenses 1, 18. O princípio, Colossenses 1, 18. E, por fim, o reconciliador, Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. Então, se nós entendermos que verdadeiramente Cristo é a imagem de Deus, o primogênito de todas as coisas, o cabeça da igreja, o princípio e o reconciliador, nós vamos entender a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. A imagem de Deus. Em Colossenses 1, versículo 15, vamos analisar esse primeiro ponto daquilo que nós podemos entender do que o apóstolo Paulo quer, através da carta aos Colossenses, que nós entendamos que Cristo ele é. E, meus queridos, primeiro ponto, ele é a imagem de Deus. Em Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15, diz, ele é a imagem do Deus invisível. Uma imagem, a imagem ela pode ser uma cópia de uma realidade.
uma fotografia, um holograma, uma estátua, ou algo até fictício, um desenho. Mas o conceito bíblico de imagem vai muito mais além do que isso que muitas vezes, conceitualmente, nós entendemos sobre o significado da imagem. Deus criou Adão e Eva à sua imagem. A imagem de Deus os criou. E Adão gerou um filho à sua imagem. Eles não são cópias da realidade, imitações ou imaginação. São semelhanças físicas, psicológicas e social. Veja que semelhante não é necessariamente igual. Agora, é importante registrar que Paulo diz que a lei cerimonial era o quê? Era uma sombra, apontava para coisas futuras, não a própria imagem das coisas, implicando imagem igual à realidade. Assim, a questão é, Jesus era semelhante a Deus ou igual a Deus? Além de atribuir repetidamente a si mesmo o nome divino, Jesus disse, eu sou. Jesus disse explicitamente, eu e o Pai somos um só. Quem viu a mim, viu o Pai. Então, Jesus é a imagem, a realidade. Veja, ele é a imagem do Deus invisível. Quando eu trago aqui a questão de que Jesus é a imagem, no sentido bíblico, esse sentido de imagem vai para além do conceito que nós entendemos. A questão é que Jesus, ele atribuiu a si mesmo, eu sou. Jesus disse explicitamente, eu e o Pai somos um. Quem viu a mim, viu ao Pai. Então, eles estão aqui em harmonia. Jesus, ele nessa questão dessa pergunta, Jesus era semelhante ou igual a Deus? Ele não era semelhante, ele era igual. Agora, portanto, se minha filha é a minha imagem, não implica dizer que ela é igual a mim, mas Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão em pé de igualdade. No sentido da encarnação, Jesus estava aqui para representar a imagem de Deus. Bom, avançando na lição, o primeiro ponto que nós vimos na lição, a imagem de Deus, né? Ou seja, Jesus é a imagem de Deus. E como imagem de Deus, esse conceito de imagem, no conceito humano, ele tem uma concepção. No conceito bíblico, ele se amplia. Da mesma forma, o segundo ponto aqui da lição, que é o primogênito. Quando em Colossenses 1,17 diz, e ele está diante de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Quando a gente percebe aqui o conceito de primogênito, quando a gente vai no sentido bíblico, né, essa imagem de primogênito, no conceito humano é um, no conceito bíblico ele é mais amplo. Senão, vejamos alguns pontos que eu considero importantes para que nós possamos entender. Isaac foi o primogênito no lugar de Ismael. Jacó foi o primogênito no lugar de Esaú. José foi o primogênito no lugar de Rubens. E Davi foi o primogênito no lugar de Eliabe. Todos eles foram primogênitos porque ocupavam um lugar preeminente sobre seus irmãos, e não porque nasceram primeiro. Então, quando a gente diz, alguns têm a concepção de que Cristo ele veio depois porque ele foi criado por Deus, no sentido de primogênito, quando a gente entende num conceito humano, mas no conceito que vai além da questão da percepção humana, da cosmovisão humana, é como a gente diz, no sentido José, ele foi o primogênito no lugar de Rubens. Rubens foi o primeiro filho de Jacó, mas José, ele tomou a proeminência, ele foi preeminente, ou seja, nesse sentido, e não porque ele nasceu primeiro, mas a relevância dele. Jesus é o primogênito não porque ele foi criado depois, ele foi uma criatura de Deus, mas ele estava com Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por ele e para ele. Lembre-se que em João, capítulo 1, versículo 1, nos traz isso. E quando a gente fala na questão da preeminência, como a gente viu o caso de Jacó em relação a Esaú, de José em relação a Rubens, de Davi em relação a Eliabe, todos eles eram primogênitos,
porque ocupavam um lugar proeminente entre os irmãos. E essa preeminência é mencionada por Paulo no livro de Colossenses para evitar dúvida sobre a natureza e, acima de tudo, ela aplica duas qualidades divinas a ela: a criação de tudo o que existe, primeiro, e sua sustentação. Então, quando a gente tem essa questão, a gente entende muito bem a natureza eterna de Cristo. A gente entende que Cristo ele não foi criado pelo fato de dizer que ele é o primogênito, isso não implica dizer que ele foi criado depois. Assim como a gente entende também, conforme o exemplo que a gente deu de Esaú, né? De Jacó e Esaú. Esaú veio primeiro, mas quem era preeminente era Jacó, só para que a gente entenda que Cristo estava com Deus. Só lendo o texto, eu acabei lendo aqui, mas se eu ler aqui, vai ficar mais claro para vocês aqui em João, capítulo 1, versículo 1, para complementar bem essa questão que nós estamos lendo. Veja, e aqui vai ficar muito claro para a gente, eu queria que você me acompanhasse bem. No princípio era o verbo estava com Deus, não tem dúvida, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz e saber a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. O verbo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, aqui o texto ele é muito claro da natureza eterna. João exalta a natureza eterna de Cristo Jesus. Então, entendendo isso, a gente pode entender em Colossenses, primeiro, que nós estudamos Cristo como a imagem de Deus, e segundo, Cristo como primogênito, e agora, terceiro, Cristo como cabeça da igreja. Colossenses 1,18 diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Veja que coisa importante. Em algumas línguas, como no catalão ou inglês, a palavra cabeça também é traduzida como chefe ou principal, pois esse é o significado metafórico de cabeça. É isso que acontece em hebraico. Por exemplo, em Oséias 11, eles nomearão um chefe. É a tradução do hebraico. Eles nomearão uma só cabeça. Dito isso, esse também é o sentido em que Paulo usa essa palavra quando se aplica a Cristo aqui no capítulo 1, versículo 18 da Epístola aos Colossenses. Ele é a cabeça do corpo, que é Cristo. Para tanto, Paulo também acrescenta um sentido metafórico ao corpo. Se Cristo é a cabeça, nós, a igreja, nós somos o quê? O corpo. Dessa ideia decorre o quê? Primeiro, todos somos necessários, cada um tem o seu trabalho, não podemos desprezar ninguém, não existem crentes inferiores e crentes superiores. E, meus queridos, nos importamos, ou devemos nos importar uns com os outros, tendo Cristo como cabeça. Por que Cristo ele é o cabeça? Porque Cristo ele é Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós, né? Cristo se encarnou, ele é Emmanuel, Deus conosco. Então, ele tem a mesma experiência humana no nascimento, no sofrimento. A única coisa que vai diferir é o quê? Que nós pecamos e ele não pecou, mas ele é o cabeça, porque ele é cabeça no sentido metafórico, porque ele está primeiro, ele está acima de tudo. Ele é a pessoa teantrópica, ele é 100% homem, ele é 100% Deus.
E nele nos movemos, como Paulo disse, eu disse anteriormente, e nós existimos. Meus queridos, Cristo também é o princípio. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: aquele que é o começo, o primogênito dos mortos, para que em todas as coisas tenha preeminência. Aqui, a palavra traduzida como princípio é argê, a palavra grega, que significa começo, origem, primeira coisa, princípio, mas também significa governante, poder, autoridade ou principado, dependendo muito do contexto, para que possamos usar essa palavra princípio, que no grego significa começo. E nesse sentido, podemos dizer que essa palavra aplicada a Cristo pode ter todos esses significados. Jesus é a origem de tudo. Jesus é a imagem de Deus. Em outras palavras, ele é Deus. A causa pela qual tudo foi criado, o primogênito, o primeiro da criação, o supremo governante, o cabeça, o líder, aquele que está acima de tudo. Tudo isso lhes confere a preeminência, o princípio de tudo. Para tanto, né, Paulo insere aqui o título de primogênito dos mortos. Embora Jesus não tenha sido o primeiro ressuscitado, né, mas quando a Bíblia diz o primogênito dos mortos, significa o quê? Sua vitória sobre a morte também implica a sua vitória sobre o pecado, o seu poder de nos recriar a sua imagem. Aí nós entendemos, ele não foi o primeiro a ressuscitar, mas ele é o principal da ressurreição, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então, mesmo que nós tenhamos alguns que ressuscitaram, como é apresentado no Antigo e no Novo Testamento, tipo, no Novo Testamento nós temos a história de Lázaro, temos a história também do filho da viúva de Naim, que ressuscitou, entre outras histórias de ressurreição, como também a gente tem no Antigo Testamento histórias de ressurreição também. Então, meus queridos, mas quem é o princípio da ressurreição? É Cristo. Então, quando a gente diz que ele é o primogênito dos mortos, conforme eu já falei, embora Cristo não tenha sido o primeiro ressuscitado, né? Mas, assim, a gente teve também Moisés, que ressuscitou. Sua vitória sobre a morte também implica sua vitória sobre o pecado e seu poder de recriar a sua imagem. Então, ele é o princípio, porque ele é o principal. Nele é o porquê que houve ressurreição de Moisés, houve ressurreição de Lázaro e houve ressurreição do filho da viúva de Naim, entre outras que existem no Antigo e no Novo Testamento. Para tanto, é preciso que nós entendamos que Cristo é o principal de tudo. Ele deve ocupar o primeiro lugar. Como diz a música, se ele não for o primeiro. Se ele não for o primeiro, o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser de você? O que é que nós temos colocado na nossa vida em primeiro lugar? A Bíblia diz que nós devemos colocá-lo em primeiro lugar, porque Cristo, ele é o principal de tudo, é o mais importante. Na morte, ele não foi o primeiro a ser crucificado, mas a sua morte foi a mais relevante da história da humanidade, porque se ele não morresse, não haveria salvação para nós. E se Cristo morreu e não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Então, ele é o princípio, ele é o principal, ele é o mais proeminente. E, nesse sentido, Cristo também é o reconciliador. Em Colossenses capítulo 1, versículo 20, e por meio dele, reconciliar consigo todas as coisas, tanto na terra quanto no céu, fazendo as pazes pelo sangue da sua cruz. Olha que coisa importante, ele é o reconciliador. Cristo é a ponte que une o homem, o ser humano, a humanidade a Deus. O que Jesus fez resulta em algo importante, e ele ficar em primeiro lugar em tudo, no seu nascimento, na sua morte, na sua ressurreição e na sua ascensão. Segundo Paulo, Cristo ele é digno de todos esses títulos. Por quê? Porque ele agradou o Pai, que nele habitava em toda a sua plenitude. Em outras palavras, Jesus era plenamente Deus, e ele era totalmente humano. Como eu disse, a pessoa teotrópica
de Jesus. Ele é 100% humano e 100% Deus. E vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, como a glória do Pai, porque ele e o Pai, ele disse, eu e o Pai somos um. Ao morrer na cruz e ao ressuscitar, Jesus cumpriu os requisitos necessários para reconciliar a humanidade com Deus. Que coisa maravilhosa! E, meus queridos, podemos entender nesse contexto que ele reconciliou com Deus as coisas que estão na terra, mas como ele reconciliou consigo mesmo os que estão no céu. Essa é uma outra pergunta importante. Veja bem, todo o universo conseguiu ver claramente a natureza do mal, porque em outros lugares desse imenso universo, onde existe vida fora do planeta Terra, há os muitos anjos que existem no céu. Todo o universo conseguiu ver claramente a natureza do mal, a origem de Satanás, como um anjo que se rebelou contra Deus, a natureza de tudo que ele fez de ruim. Assim, o caráter de Deus é vindicado, tanto no céu como na terra. Tanto no céu como na terra, o caráter de Cristo é vindicado. Não há igual. O seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Não há nada igual nesse mundo. Mesmo que pessoas tenham nascido, vivido, morreu, ressuscitou, né? E ascendeu, mesmo que tiver um ou outro não passou por isso, a maioria não passou pela ressurreição, né? Quase 100% não passou, foram poucos os que ressuscitaram, né? E nesse sentido, Cristo ele se torna o principal, mas ele é o reconciliador. Foi a morte dele, a vida dele, o amor dele pela humanidade único, né? E não foi o primeiro a nascer nesse mundo, mas foi o nascimento mais importante que existiu nesse mundo. E eu devo reconhecer isso para que isso possa me fazer bem, para a minha salvação, para a minha transformação. E o livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 377, Ellen White diz o seguinte, notai bem que coisa interessante, Jesus era a majestade do céu, o amado comandante dos anjos, que se alegrava em fazer a sua vontade. Ele era um com Deus, no seio do Pai, e ainda assim não achava desejável ser igual a Deus, enquanto o homem estivesse perdido no pecado e na desgraça. Ele desceu do seu trono, deixou a sua coroa e o cetro real e vestiu sua divindade com a humanidade. Ele se humilhou até a morte na cruz, para que o homem pudesse ser exaltado a um assento com Cristo em seu trono. Com amor, ele vem revelar o Pai para reconciliar o homem com Deus. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Que, meus queridos, que nós possamos, com o poder de Deus, com o discernimento do Espírito Santo, nós possamos entender o que aqui nos traz o livro de Colossenses, que mostra que Jesus, ele é a imagem de Deus, o primogênito, o cabeça, o princípio e o reconciliador. Sem ele, nada nós seríamos. Sem ele, não existiríamos. Sem ele, estaríamos perdidos. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar, tá certo? Valeu a pena ver essa lição, mostrando a centralidade de Cristo, a importância de Cristo, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, sobre qualquer nascimento, sobre qualquer vida, sobre qualquer morte, sobre qualquer ressurreição, sobre qualquer ascensão ao céu. Ele é o primeiro. E se ele não for o primeiro, o que vai ser da minha e da sua vida? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Cristo, ele prevaleça na minha e na sua vida com supremacia, colocando ele em primeiro lugar. Isso vai trazer para nós resultados grandiosos e extraordinários, e, acima de tudo, a certeza e a convicção da salvação. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Sem ele, eu e você não podemos fazer absolutamente nada. Obrigado por nos assistir. Convido você para fechar os olhos e fazermos uma oração. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos a lição. Muito obrigado, Pai, por tudo que tu nos concedeste. Muito obrigado pelo cuidado, pelo carinho, e que nós possamos reconhecer a supremacia de Jesus,
que a supremacia de Jesus ela possa ser no nosso olhar, na nossa vida, na nossa mente, essencial para que nós possamos entender o plano da salvação. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus continue nos abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Não se esqueça, compartilhe o canal, dê um like. E se você não se inscreveu, se é a primeira vez que você assiste, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre. Em nome de Jesus. Amém.